Muito bem, eu quero falar sobre Tiago, e o livro de Tiago vai falar sobre fé e obras, vai fazer um paralelo aí de fé e obras, algo que parece meio diferente do que Paulo diz, né? Paulo fala assim em Efésios que a salvação não é dada pelas obras, mas pela graça, através da fé, ok? E parece que Tiago está se contradizendo ou está se opondo ao que Paulo fala. Aliás, o livro de Tiago, a carta de Tiago foi, se eu não me engano, foi a última carta a ser aceita no cânon bíblico, por causa que ela tinha duas dificuldades. A primeira delas era essa dificuldade no entendimento do que Tiago estava dizendo, que parecia que se contradizia com as mensagens de Paulo. E a outra questão é que não se sabia ao certo que Tiago era esse. Porque quando você olha ali, Tiago, versículo 1 do capítulo 1, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, ele dá a sua saudação, né? Que Tiago é esse aqui, que ele não se identifica, né? A Bíblia, ela cita 4 Tiagos. E um deles é o meio-irmão de Jesus. Por que chama de meio-irmão de Jesus? Porque esse Tiago, ele foi concebido pela relação sexual de José e Maria, ok? E Jesus não. Jesus, o Espírito Santo colocou lá o zigotinho já pronto lá, né? Não usou o espermatozoide de José e não usou o óvulo de Maria. Colocou direto lá dentro e foi assim que Jesus se encarnou, né? Então, quando a gente olha para essa dificuldade de saber quem era esse Tiago, esse foi um dos problemas que gerou essa dificuldade de aceitação da carta de Tiago no cânon bíblico. Mas quando a gente olha para a vida do irmão de Tiago, é interessante. O irmão de Jesus, meu irmão de Jesus, Tiago. Se você lembrar de uma passagem, tem uma passagem que Jesus está ensinando para os discípulos, né? E aí chega um dos discípulos e fala: Jesus, teus irmãos e tua mãe estão aí na porta, querem falar com você, querem te ver. E aí Jesus responde o que, gente? Né? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que praticam a vontade do meu Pai. Esses são os que praticam, esses que são meus irmãos, essa que é a minha família. E é interessante que quando você começa a estudar sobre a vida de Tiago, você vai perceber que Tiago, ele foi um dos que se converteu após a ressurreição de Cristo. Lembra que tiveram mais de 500 testemunhas da ressurreição de Cristo, que viram Jesus ressurreto, um deles foi Tiago. Então, se ele viu Jesus ressurreto e se converteu após isso, é sinal que quando ele estava à porta lá de Jesus, ele não era crente. Maria, e Maria era? Não, Maria, lógico que era, né? Mas por que Maria e Tiago não estavam ali, aos pés do mestre, aprendendo acerca do que ele veio trazer, do que ele tinha para ensinar, né? Essa é uma pergunta que não tem respostas, mas é interessante saber que Tiago naquele momento não era convertido, né? E aqui Tiago, ele começa a falar de uma conversão, de uma fé que ela não é literalmente justificada pela obra, né? Mas que essa obra, ela é uma consequência daquela pessoa que tem essa fé genuína. Então Tiago, ele fala muito sobre isso durante esse livro. E quando a gente estava cantando a primeira música ali, né, dos irmãos Arrais, se você não conhece, compra, porque são letras lindíssimas, musicalidade muito boa. Os irmãos Arrais, chama Os Arrais na verdade só, e ele diz ali naquela música: não fale que o conhece se você o esquece em cada esquina. Isso é muito profundo, né, gente? E ele continua: não fale que você o encontra em suas ondas de fé e não na palavra. E eu me lembro de um amigo meu, é claro que ele depois se arrependeu disso, ele conversou comigo, é irmão em Cristo, ele mora lá em Belém do Pará, e ele falou assim para mim uma vez assim: Márcio,
essa noite eu fui numa reunião daquelas das canelas de fogo, e Deus me falou uma coisa que não está na Bíblia. Deu aquela travada, todos os músculos travaram do corpo. Eu falei, ai Jesus do céu. E aí eu conversei com ele um tempo, ele falou, não, olhou com aquela cara de deboche, tipo, eu oro bastante, eu tenho fé, e você vai se conduzindo aí, cuidado que a letra mata, né? Até usa isso, né? Cuidado e tal, né? Eu falei, não, irmão, aí eu decidi não entrar na discussão. E aí, depois de algum tempo, ele me procurou e falou, poxa, cara, como eu estava enganado, né? Porque a minha fé estava baseada nas ondas de fé. Sabe, qualquer vento de doutrina, né? Então a pessoa que é levada para lá e para cá, eu já falei isso aqui, tem gente que acorda na segunda-feira, vai lá, liga a TV, Universal. Aí o cara vai falar lá do carro do BMW, vai falar da empresa. O cara acabou de entrar na igreja, o cara estava 1 milhão de dívida. O cara dá 5 meses depois, o cara tem 3 empresas, 3 carros, casa na praia, apartamento triplex. Foi meio 3 meses isso? Como é que faz essa matemática aí, né? E aí as pessoas vão lá e colhem isso. Aí na terça-feira tem a reunião profética da profetisa XPTO ali. Aí o cara vai lá e, né? Deus fala comigo. A pessoa chega lá e fala um monte de coisa, nada do que a Bíblia diz, e a pessoa engole. Aí na quarta-feira ele vai na reunião da igreja X, né? Depois ele vai lá, liga a TV e ouve lá como é que é aquela nova lá da apostólica lá, que agora tem o cara lá, o René, que tá Terra Nova lá, que consagrou a mãe dele como a matriarca do ventre ungido, porque ele saiu do ventre, então o ventre dela tem que ser bom, para sair aquilo ali, o ventre tem que ser bacana, né? E aí as pessoas estão viajando aí por um monte de ondas de fé, e não na palavra, né? E aí ele fala assim, o que falta hoje é fé na palavra, né? Não nas ondas. Por que o evangelho está tão rejeitado, né? Por que as pessoas não caem na simpatia do evangélico, do cristão? Porque a fé de muita gente está baseada nas ondas, não na palavra, né? Pastores que parecem mais palhaços no picadeiro, que oferecem um manjar daquilo que as pessoas querem comer, para que elas permaneçam ali. O negócio é manter a igreja cheia, né? E aí a gente tem uma dificuldade muito grande de entender essas coisas quando a gente olha para a palavra de Deus. E eu quero que você leia comigo Tiago, capítulo 2, do versículo 14 até o 26. Como isso estava muito bem ilustrado nos slides, e bem, eu peço perdão para vocês, eu devo ter esquecido de clicar ali no disquetezinho, né? Para poder salvar, ainda é a figura de um disquete lá, né? Então, a gente vai acompanhar aos pouquinhos aqui, tá bom? Versículo 14 diz assim, meus irmãos, qual é o proveito, qual é a vantagem, se alguém disser que tem fé, mas não tiver ação? Erga, no grego, né? A obra, o trabalho, né? A execução. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? É uma pergunta. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Veja bem, ele está falando assim, olha, você que é cristão, é essa aí, onde você achou? Está misturado lá? Então eu devo ter jogado ali no meio. Muito bem, Creuze. Olha, uma salva de palmas para o Creuze. Muito obrigado, viu? O cara é inteligente. Aí sim, hein? Aí eu vi vantagem, aí, ó. Que coisa linda. Olha, tanto trabalho tinha que ter, né? Olha lá. E meu irmão de Jesus, a gente falou, ele escreveu as 12 tribos das diásporas, né? Os crentes estavam se espalhando pelo mundo. Os
judeus convertidos, provas de uma fé genuína é a frase tema desse livro, né? Então, desafiar os leitores a se examinarem e encorajá-los a desenvolver uma fé santa, madura, uma fé que toma atitude, uma fé que faz agir. Tem alguns versículos, aquele que eu mencionei, diz lá, ó: e disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teu irmão, teus irmãos que querem falar-te. Aí outros textos que falam essa mesma passagem aí. Muito bem, olha lá. Então, remove a ideia de que a fé pode estar presente sem transformação de vida, né? Então, que fé é essa, né? As pessoas dizem assim: eu tenho Jesus no meu coração, eu tenho fé, eu acredito nele. Mas que fé é essa que Tiago está falando, né? É uma fé que ela não remove a ideia de transformação de vida, né? Ela condena o mau emprego da língua, que aí Tiago vai falar sobre isso, né? A partir do capítulo 3, ele vai falar que a gente tem que tomar cuidado com o uso da língua. Por quê? Porque a língua, ele diz, é como o leme do barco. Interessante ali no grego, mas é uma coisa tão pequena, mas quando ele se move, todo o navio, seja o tamanho e aquelas palavras aqui, elas dão uma ideia de um mar agitado, quando o leme te faz virar, inclusive na direção contra essa maré que é forte, né? Você vê o poder que tem a língua, ela é comparada com um lemezinho de um barco que pode levar a tua vida toda à ruína ou a caminhos errados, né? E olha só, ele também encoraja os crentes no meio da aflição, ele também faz isso, pretende nos ensinar nesses ensinamentos na palavra. Olha só, quando a gente olha do versículo 1 ao 13, você abre aí, volta um pouquinho, ele vai falar sobre distinção de pessoas, né? Para a gente entender o que está acontecendo ao redor desse texto aí, tá bom? Quando ele está ali no capítulo 2, como ele está escrevendo para os judeus convertidos, né? Que na verdade a gente não chama de judeus, né? A gente chama de cristãos. Né? Se são convertidos, não são mais judeus. Talvez como um povo, como você pode reconhecer ele, nascido de uma mulher judia, é um judeu. Mas a sua religião, né? A sua vida é identificada hoje não mais por ser judeu, mas por ser um seguidor de Cristo. Aliás, ele estava esperando esse Cristo, né? Então ele está dizendo aqui no capítulo 2, olha, vocês fazem distinção de pessoas. Vocês pegam os ricos e vocês dão privilégios para os ricos. Mas os pobres, vocês fazem vistas grossas para os pobres. Ele está dizendo, a fé é aquela que você olha a necessidade do irmão que passa necessidade. E você olha para aquilo, você se incomoda e você vai lá e interfere nessa situação. A fé te faz agir de alguma forma, fazer algo. Ela não te deixa passivo, ela te torna ativo de uma fé que foi transformadora de você. Entende? Percebe que a ideia de Tiago não é dizer que as obras vão dizer que você é salvo. Ele não está falando de salvação aqui, ele está falando de fé, está falando de transformação de vida, ok? E quando a gente olha para Paulo lá, ele está falando de salvação. Então são temas diferentes, ok? Deu para entender isso? Então olha só, ele está falando não façam distinção de pessoas. Sabe quando você... quando você faz um almoço na tua casa, que você convida as pessoas que são ali próximas, que têm o mesmo nível social que você, mas aquela irmã pobrezinha, aquele irmão pobrezinho, você não convida. Fala muito, faz chabu, suja tudo, aí vem aqueles filhos dele que sobem em cima do sofá e suja, pisa no tapete. Eu vi ali, o tênis dele tá cheio de barro, vai pisar no meu tapete persa, né? Eu comprei ali na 25 de março. Então você faz essa distinção, querido. Muito obrigado, querida. Deus lhe abençoe muito, tá bom? Obrigado. Gracinha. Então você faz essa distinção.
Você faz essa distinção quando você escolhe o círculo de irmãos que você quer se relacionar. Sabe, quando eu entrei aqui, a pessoa não está aqui. Eu também não vou usar o nome, mas eu posso usar esse exemplo que a pessoa não vai se ofender, né? Eu me lembro que uma pessoa que não está aqui, mas está em outra igreja, a pessoa falou assim para mim: pastor, aqui é assim, os ricos saem com rico e o pobre sai com pobre. Eu fiquei pensando, quem é rico aqui? Quem é rico? Mas ele falou, não, aqui é assim, as pessoas que têm o mesmo nível social saem junto, rico com rico e pobre com pobre, né? Aí eu fiquei pensando nisso quando eu falei sobre a distinção de pessoas, né? Olha só, ele faz essa valorização e adulação dos ricos, ele fala sobre isso. Ele fala do desprezo aos pobres, ele trata os pobres como inferior, impossibilidade de cumprir toda a lei, também eles falam sobre isso, que a lei, a condenação pela lei por transgressão, ele também cita isso no capítulo, no começo do capítulo. Quem pode ser perfeito aos olhos da lei? Ele está dando uma pincelada, falando que seguir a lei em sua totalidade é algo que é impossível de fazer, e que a justificação ou a santificação de uma pessoa, ela não se dá pela quantidade de coisas que ela faz, ou pela quantidade de regras que ela obedece. Ele está dizendo, é impossível fazer isso. Ele está relembrando que a lei mosaica, a lei, ela foi feita para mostrar a perfeição de Deus e a incapacidade do homem de concluir ou de cumprir essa lei. Ele está dizendo, então tomem cuidado, porque vocês querem fazer tudo certinho, mas vocês fazem distinção. E se vocês fazem distinção entre pessoas, a lei fala para você não fazer isso. Você está deixando de cumprir a lei, então você está sendo condenado pela própria lei. Cuidado com isso. E ele está dizendo justamente isso por causa dos judeus convertidos que estavam lá, para tomar cuidado com trazer preceitos da lei para dentro da igreja. Olha só, ele termina o versículo 23 dizendo, haverá juízo sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Interessante isso, né? Olha só o que Zacarias fala sobre isso, capítulo 7, versículo 9 a 10. Ele diz lá, olha, do uso de misericórdia é princípio da lei, mas ele diz que isso é menosprezo aos pobres. Olha lá, o Senhor dizia, julgai segundo a verdadeira justiça. Cada um de vós tenha bom coração e seja compassivo para com seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre. E não trameis em vossos corações maus desígnios uns contra os outros. Isso é lei também. Não são só os 10 mandamentos. Quantas leis existem no Antigo Testamento, gente? Quantas leis judaicas existem aí? 600 e quantas? E alguma coisa lá, né? Quem conseguiria cumprir tudo isso aí, né? Olha só em Mateus 18, versículo 32 e 33, o que diz. Então o Senhor o chamou e lhe disse, servo mau, eu te perdoei todas as dívidas porque me suplicaste. Não devias tu também compadecer-te de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? Lembra da história que conta essa passagem aí? De um senhor que, com o pedido de clemência, de misericórdia de um servo seu, porque ele devia uma pequena quantidade, o Senhor falou, tudo bem, você está perdoado, vai, fica livre dessa dívida. Só que quando ele sai dali, ele encontra uma outra pessoa que lhe devia muito mais. Muito menos, aliás. Devia muito menos. E ele cobra essa pessoa veementemente, não fazendo a mesma coisa que ele suplicou para o seu Senhor. Então a outra passagem que fala de tratos diferentes. Você pede essa misericórdia, mas não usa dessa misericórdia. É disso que Tiago está falando. Olha só que legal. Já foi isso, né? Olha aqui. Do 14 ao 17, versículo 14, acho que a gente não leu, né? A gente leu até o 17, exatamente isso. Faz um paralelo entre a fé viva e a fé morta. Nos versículos 15 e 16, um exemplo de fé morta é a atitude de alguns crentes em face à necessidade dos irmãos da miséria.
Né? Então, versículo 17 ele completa: como o simples falar não ajuda, tampouco terá valor reivindicar nossa fé sem mostrar os frutos de amor. Que fé é essa que professas? Que fé é essa que você tem, querido? As tuas atitudes e as consequências dessa fé têm sido atitudes para com o teu irmão de verdade? Aquilo que você pede para Deus, você tem oferecido para o teu irmão? Quando você ora ao Pai Nosso, diz lá, né? Perdoai as nossas ofensas assim como... Se você não perdoa, é isso que você está dizendo para Deus. Deus, não me perdoa, porque eu não perdoo. Se você perdoa mais ou menos, não tem mais ou menos, tá, gente? Se você perdoa pouco, ou poucas vezes, ou poucas pessoas, é isso que você está pedindo para Deus. Deus, me perdoa poucas vezes. Se você não perdoa nada, você está pedindo isso para Deus. Deus, não me perdoa, porque é assim que eu faço com os meus irmãos. O que tem gerado na tua vida através dessa fé, né, que você professa? Que tipo de atitude tem gerado na tua vida, né? Olha lá, a fé viva e real se manifestará sem falta de obras, né? É disso que o Tiago está falando. E a obra aqui, que a gente está dizendo, tem que tomar cuidado com isso, tá, queridos? Com o alerta que ele está fazendo para os judeus, tá? Cuidado, porque essa obra não é o crente espiritual au, como a gente falava lá em Santos, né? Sabe o crente espiritual au? Glória a Deus, aleluia. O cara não acontece nada de... Tudo bem, graças a Deus. Tem orado bastante, todo joelho. Olha o calo no joelho, né? O sapato lá na frente está desgastado, de tanto que ajoelha no chão para orar. O cara tem uma aparência de santidade, fala bonito, né? Frequenta todos os programas da igreja, vai em todos os grupos pequenos. O cara estuda a Bíblia, lê a Bíblia todo dia, ora todo dia. O cara é demais. Você olha para o cara e fala assim, não tem nada de errado aí, mano. Não é disso que o Tiago está falando. O Tiago está falando de uma atitude, de uma ação, de uma obra. O que você faz a partir de conhecer a Deus e de receber essa misericórdia dele. Olha lá, Mateus 7, 26 a 29. Aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao quê? A um homem insensato. Não é um não crente, mas é um insensato. O que é um insensato? Que edificou sua casa sobre areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade espiritual, aqui no caso, né? E não como os escribas, que era uma autoridade civil, né? Religiosa, né? Aparente, né? Jesus tinha autoridade espiritual, e quando ele dizia isso, o Espírito Santo convencia as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, né? Então olha só, Mateus fala sobre isso. Interessante que esse contexto aí é aquele contexto lá de não julgueis para que não sejais julgado, né? Cuidado com a trave no teu olho, né? Porque você está julgando o cisco do olho do teu irmão, né? Então ele está falando que as pessoas que não ouvem as palavras de Deus e não as cumprem, essa pessoa é insensato, que pode ter uma ruína aí na sua casa. Olha o que Gálatas fala, capítulo 5, versículos 24 a 26. Pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivermos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Se já não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você tem a Cristo, você começa a olhar diferente para as pessoas. Porque você foi beneficiário dessa graça e desse amor, dessa misericórdia. Como é que você não tem misericórdia e não tem graça pelas pessoas? Você entende isso, querido? Não é que você, depois que foi crucificado com Cristo, você agora é perfeito, espiritual au, né? Não é disso que ele está falando, tá? Está falando de um comprometimento com essa palavra que foi vivificante, salvadora e transformadora na tua vida. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Não sejamos ávidos da vanglória, né?
como os fariseus, né? Nada de provocações, nada de inveja entre vós. Se você lembrar do contexto de Gálatas, os judaizantes estavam dentro da igreja ensinando o falso evangelho, ensinando a circuncisão, querendo inserir dentro da igreja preceitos da lei que não justificavam o povo mais. Agora é a graça de Cristo, é a salvação, né? Através de Cristo Jesus. Então ele está dizendo, olha, cuidado com esses caras que são ávidos de vanglória, né? Jesus vai falar que eles ficavam nas esquinas, né? Orando, batendo no peito e dizendo, obrigado Senhor que eu não sou que nem esse corintiano miserável aí que está chorando. Se você tira sarro de nós corintianos, cuidado com isso, tá bom? Né? Creus e santos aí, etc. Versículo 21 a 25, leia comigo aí. Quero ler o 18 antes, por favor, aqui a gente parou no 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si mesmo ela não é viva, ela é morta. A fé sozinha é morta. Isso quer dizer que você é fé, você tem fé, você é crente, você é salvo, é salvo, é remido, é transformado, alguma coisa você vai fazer pelas outras pessoas. Alguma erga, alguma obra, algum trabalho, alguma execução, alguma construção você vai realizar na vida das outras pessoas. Você vai liberar isso para eles porque você tem consciência de que você é podre e você foi agraciado com isso. Então você quer distribuir, você quer compartilhar isso. Sabe que outro dia a gente foi almoçar com os amigos, eu, a minha esposa, Tati, mais um casal, o Leandro e a Mari. Estão aí o Leandro e a Mari? A Mari está ali. E um casal de amigos que não é crente, ele é budista, né? E a gente estava lá no almoço, começamos a falar, ele falou da religião dele e tal, e eu falei, até porque eu convidei com o Creus, conversei com o Creus depois, falei assim, nossa, como é gostoso ver a empolgação da Mari, cara, para falar de Jesus. Mas ela queria, assim como o rapaz estava comendo lá o almoço, ela queria enfiar na goela dele, Jesus, entrega a tua vida para ele, quase fez um apelo, mas um pouquinho, até eu levantava a mão, Mari. Porque a pessoa, o novo convertido, ele tem que viver a vida inteira assim, amando a Jesus, iluminado em Cristo, né? Eu me lembro que quando eu me converti, vocês conheceram a Baixinha, a missionária Baixinha, ela veio aqui pregar numa das nossas conferências missionárias, ela veio dar uma palestra, né, pra gente. E aí a Baixinha, quando eu era novo convertido, alguém disse assim pra mim, você é animado desse jeito aí, porque você é novo convertido, logo logo isso aí esfria. Já fazem 20 anos para a glória de Deus, graças a Deus, a canelinha de fogo aqui de vez em quando acende, né? Mas é interessante, porque a Baixinha na hora, ela é missionária hoje lá na Espanha, né? Talavera de la Reina, a cidade que ela é missionária. Ela disse assim para mim, Márcio, de onde você nunca deve sair? Desse primeiro amor, dessa paixão. Eu nunca me esqueci. Ela só disse isso, gente. Calo é desse tamanho assim, ó. Tô brincando, é assim. Né? Ela só disse isso, de onde você nunca deve sair. Eu nunca me esqueci disso. Né? Porque a chama está viva aqui. Do meu interior fluirão rios de águas vivas. Né? Gerará vida por onde passar. Né? Essa água que vem do Senhor. Olha só, a gente parou aqui no versículo 18, agora 19. 18, mas alguém dirá, tu tens fé? Eu tenho obras, mostra tua fé sem obras, e eu com ações te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Isso aqui é muito legal, né, cara? Eita, demônio, tá amarrado, tá debaixo dos nossos pés. Olha só, ele está dizendo assim, ó, você crê em Cristo? Grandes coisas. Satanás crê também. E ó, ele treme de medo. Tá? Talvez você não trema. Olha só o que ele diz na sequência. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que fé sem obras é inoperante? Aí ele começa o versículo 21, né? Ele diz assim, ó, não foi por obras que Abraão,
O nosso pai foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Veja que ele não se chamou, chamaram ele amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Entenda isso no contexto do que eu já estou dizendo. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Assim, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Você lembra do evento de Abraão? Lembra disso? Quando ele pegou o seu filho e foi sacrificá-lo, ele foi no caminho, né, com um punhal e o seu filho na sua mão, ok? Carregando. Quando ele chegou lá no local onde ele ia sacrificar, o que ele fez? Deitou o filho e levantou o braço para sacrificar. Mas é interessante que no caminho o filho fala assim: pai, estou vendo tudo aqui, né, os utensílios, tudo certinho, mas cadê o cordeiro? Cadê o animalzinho que vai sacrificar? Ele fala assim: Deus proverá, filho. E na hora que ele se levantou para dar, o anjo parou e apareceu de dentro do mato o quê? O animalzinho para ser sacrificado, né? Que Abraão fez? Ele creu em que Deus fez, mas o que é mais maluco ainda, quem era aquele filho que ele estava para sacrificar? Quem? Isaque, filho da promessa. Imagina aquele caminho, a Bíblia não fala isso, mas imagina esse caminho de Abraão até lá. Imagina ele pensando: poxa Deus, caramba, meu, não dá para entender isso. Tá bom, eu errei, eu fui lá, tive um filho com Agar, Ismael, que não era o que o senhor queria, eu pisei na bola, foi mal. Mas depois veio o filho, Isaque, o senhor prometeu, tá aqui, ó. O senhor falou que me daria o quê? O quê? O quê, gente? Muito bem, olha aí, ó, né? Daria uma descendência a partir dali. Como é que vai acontecer isso se eu matar o filho? Imagina a cabeça de Abraão nesse caminho, né? Mas ele chegou lá e ó, a fé dele gerou ação, gerou uma atitude. Ele foi lá e ele ia fazer exatamente o que Deus pediu para ele fazer, né? E Deus proveu do jeito dele, e aí você pôde constatar esse exemplo de obra de fé na vida de Abraão. Olha só o que diz Efésios capítulo 2, versículos de 4 a 9. Mas Deus, que é rico em misericórdia, impulsionado pelo quê? Pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em consequência dos nossos próprios pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo. É por graça que fostes salvos. Juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar aos céus com Cristo Jesus. Ele demonstrou assim pelos séculos futuros a imensidão das riquezas da sua glória, ou da sua graça, pela bondade que tem para conosco em Jesus Cristo, porque é gratuitamente que fosse salvos mediante a fé. Isso não provém dos vossos méritos, mas é puro dom de Deus. Não provém das obras para que ninguém se glorie. Eu coloquei esse texto para você conseguir entender que esse texto está falando de salvação, ok? Quando a gente está falando das obras de Tiago, ele está falando dessa atitude que a gente tem por ter já essa salvação aí, tá? Olha só. Então uma fé genuína que ouve, ela toma uma atitude, ela age. O versículo 26 termina dizendo: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé, sem essas obras, ela não tem vida. É só um protótipo.
só um corpo, né? Que não se move, que não tem vida, que não interfere na outra pessoa, né? Então, quero que você pense um pouco nisso. Por mais que você trabalhe, a mão dessa obra é de Deus, você não faz nada, porque senão você vai se gloriar nisso. Tá? Isso não vem de você, é dom de Deus. Tá? Agora, o que você faz é por obrigação, querido. Você não faz mais do que a sua obrigação. Se Deus te deu essa graça, você distribui essa graça, você oferece essa graça para as pessoas. Agora eu quero te perguntar uma coisa. A gente está passando por uma prova de fé, né? Uma prova de fé. A nossa igreja se comprometeu de ajudar o Tuta, a sua família e a Gabi. Não foi isso? A gente votou em assembleia, você faz parte da assembleia. Ah, pastor, mas eu não estava aqui na assembleia, eu não votei. Não interessa, a igreja decidiu, você é corpo. Se você não veio e não decidiu, você vai arcar com as responsabilidades que a igreja decidiu. E você participa desse envolvimento, desse investimento da igreja. Eu não sei se você está contribuindo com eles. Eles estão precisando. Tá? Eles estão precisando completar o sustento deles. Você pode ajudar com o que você puder. São R$5 que você pode ajudar, você pode ajudar. Você pode ajudar com R$10, você pode ajudar com R$10. A gente não faz apelo aqui de 100, 200, 500, 1.000, 1 milhão. Quem tem aí o carro entrega. Não, a gente não faz isso aqui, gente. Aqui você faz porque isso é a erga, é o trabalho, é a obra que gera a tua fé. Quando você vem aqui na frente, você traz os teus dízimos e ofertas, o Cláudio estava conversando com a gente. Isso aqui não é o que sustenta o ministério pastoral, por exemplo. Quem faz isso é Deus. Não é isso que sustenta para pagar as luzes, os investimentos e os projetos, não é isso. É Deus quem faz isso. E Ele faz isso te dando essa fé, que você mesmo não consegue desenvolver. Essa fé, ela não é tua, é Deus que coloca em você. Agora, quando você ouve Deus te falando e você endurece o coração e não obedece, você está deixando de agir de acordo com essa fé. Essa é a obra que Tiago está falando. Por que você não está agindo com a atitude que é necessária? Por que você professa uma fé e você diz, eu sou evangélico, eu sou cristão, mas na hora H você não alimenta o faminto? Por que aquela pessoa bate na tua casa pedindo um prato de comida e você fala, não tenho? Mentira, você tem, está lá no prato, lá em cima da mesa. Você não oferece isso? Por que você não oferece a graça para as pessoas? Por que um travesti passa do teu lado na rua, e você atravessa a rua com medo? Por que um maltrapilho na rua vem na tua direção e você atravessa para o outro lado? Você está com medo do quê? Por que você não oferece essa graça, essa misericórdia que você recebeu, querido? Está faltando alguma coisa? Que fé é essa que você não contribui, né? Que fé é essa que você não oferece uma oferta missionária para ajudar os nossos irmãos missionários? Que fé é essa que você se omite em relação à contribuição, não só financeira, mas que fé é essa que você não compartilha com os irmãos os dons e talentos que você tem, que Deus te deu? Está o Ministério Infantil precisando de professores, o Ministério com moradores, com pessoas em situação de rua precisando da tua ajuda. Está o Ministério com surdos precisando da tua ajuda. Está aí a Fundação Casa, toda quarta-feira tem uma frequência de 2 pessoas por semana indo só. O que você não oferece? O que está faltando, querido? Interessante que no capítulo 4, ele vai falar de contendas, né? Olha aqui, ó. Vamos voltar um pouquinho. O 2 a gente já falou sobre acepção, né? Olha aqui, ó, no capítulo 2, esse versículo aqui a gente vai pular, a gente já leu. 3 e o 4. Olha lá. No capítulo 2 ele fala de acepção de pessoas, no 3 ele fala do pecado da língua e no 4 ele vai falar da origem das contendas, né?
ele vai alinhavando todas essas coisas, né? Olha, cuidado com o teu coração, não separe as pessoas, não trate as pessoas diferentes. Depois ele fala da língua, algo que é pessoal, algo que traz ruína para você mesmo. Depois ele fala com o outro, né? Com o próximo, né? Ele fala da origem das contendas, onde surge, onde começam as contendas, né? Ele fala no Tiago capítulo 4, versículo 1 o seguinte, ó: de onde vêm as lutas e as contendas entre vós? Não vêm elas de vossas paixões ou desejos que combatem em vossos membros? Os próprios desejos do seu corpo, da sua vontade, né? Da sua carne. Será que não é daí que surgem essas contendas? É claro que ele está fazendo uma pergunta retórica, né? Porque no versículo 2 ele diz: cobiçais e nada tendes, porque matais e invejais e nada podes obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tens porque pedis mal, pedis e não recebeis porque pedis maus, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Ele chama de infiéis no versículo 4. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ele está falando de um desejo que é teu, que é próprio teu, que visa o teu próprio bem. Então você conseguiu a graça, a misericórdia, e aí as pessoas vão buscar a prosperidade financeira, né? Porque esse meu Deus supre as minhas necessidades, né? Restitui, adoro essa aí, hein, Cleusa? Eu quero de volta o que é meu. Você quer o quê? O que é seu? Então vai para o inferno. Ué, é o que você tem antes de Cristo, é o inferno, a morte eterna. É só isso que você tem. Eu quero de volta o que é meu. Então, você quer voltar para o inferno, vi? É isso. Você tem sorte que a minha graça te basta, né? Porque se fosse atender os teus pedidos, você estava arruinado, né? Aí depois isso aí a gente não vai falar não, tá? Que é a parte complicada da história, tá? Mas eu quero que você pense sobre isso, né? Pense no que Tiago está falando, pense no que você está fazendo, pense na tua vida, pense no teu envolvimento com a obra, pense no teu envolvimento com a palavra de Deus, pensa no teu comprometimento com a vontade de Deus, pensa no que Tiago diz no primeiro versículo. Ele diz: eu sou Tiago, servo de Deus. Foi assim que ele se identificou. Ele podia falar Tiago e meu irmão de Jesus. Imagina quanto peso traria para essa mensagem, para esse texto. Ele diz: ó, sou Tiago. Que Tiago? Um servo, um escravo de Deus. E essa fé que opera em mim, ela se desenvolve ou ela aparece através do que eu faço. Eu mostro que eu tenho essa fé quando eu vou lá e compartilho isso, né? Quando eu ofereço isso. Isso é muito lindo, né, gente? Isso é muito lindo, é muito especial esse texto. E interessante de tudo que na vida de Tiago, o final da sua vida, você sabe como foi? Ele foi martirizado, você lembra como? Lembra disso? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, né? Estevão foi o quê? Apedrejado. João Batista foi o quê? Decapitado. Paulo foi decapitado. E Tiago, sabe como é que foi o fim de Tiago? Tiago foi morto, segurado pelos pés, mergulhado num barril de óleo quente, fervendo. Foi assim que foi o fim da morte de Tiago, o fim da vida de Tiago, do corpo de Tiago, que ele goza da eternidade com Cristo, seu irmão, de mão dada, correndo, não que nem gazela, correndo que nem macho, mas está lá os dois. Quer estar lá, querido? Também quero, eu estarei lá.
Tem uma piadinha que é infame, mas diz assim: quando Jesus voltar, você vai ficar feliz? Alguém vai ficar feliz aqui? Hã? Os que ficar vão ficar tristes, né? Vai subir feliz, né? Mostra isso, querida. Vai lá e mostra isso. Oferece essa graça, essa misericórdia para as pessoas, tá bom? Amém? Muito bem, vamos orar por isso. Quero orar por mim e por você, para que o meu coração e o teu coração seja esse coração aí, né? Humilde, simples, né? Que vai ali no servicinho de formiguinha, contribuindo para o reino, né? E batendo no peito e dizendo: ai de mim, ai de mim, ai de mim. Senhor, nós queremos te agradecer. Queremos te agradecer, Pai, porque essa graça, essa misericórdia é demais para a gente, Senhor. Demais para a gente compreender. Isso é muito bom, Pai. É muito bom. Quando eu olho para mim mesmo, Senhor, e eu percebo o quanto eu sou falho, pecador, miserável, sujo. Mas eu me lembro que a tua graça é suficiente para mim, Pai. E eu me lembro que o teu sacrifício foi suficiente, Pai, para qualquer pecado que eu venha cometer. Me ajuda, Senhor, para que o meu coração seja sempre simples, humilde e obediente ao Senhor. Me ajuda para que essa fé que eu digo que eu tenho, isso também seja oferecido para as pessoas, Pai. Que as pessoas percebam isso, que elas recebam a tua graça, Senhor, a tua misericórdia, também da mesma forma que eu recebi, sem merecimento algum. Muito obrigado por essa igreja, pelos meus irmãos. Também trabalha isso no coração deles, Senhor, para que a gente, como igreja, a gente continue te obedecendo, fazendo a tua vontade, Pai. Está mais do que provado que o Senhor está conosco para sempre. Nós queremos também andar contigo, ser chamado amigo de Deus, como foi Abraão. Senhor, eu quero. Faça isso na nossa vida, eu te peço isso em nome de Jesus. Amém.